Há mais de 2.500 anos, um homem teve sonhos que descreviam o futuro com uma precisão que desafia qualquer explicação humana. Ele não era rei, não era general, era um jovem exilado, arrancado de sua terra, forçado a servir em uma corte estrangeira, num império que havia destruído tudo que ele amava. Mas Deus lhe deu algo que nenhum rei, nenhum general, nenhum filósofo possuía: a capacidade de ver além do tempo. Seu nome era Daniel, e as visões que ele registrou há 2 milênios e meio descrevem com precisão impressionante impérios que ainda não existiam, eventos que ainda não haviam acontecido, e um calendário profético que aponta diretamente para os dias que estamos vivendo agora. O livro de Daniel é talvez o livro mais verificável da Bíblia, porque suas profecias já se cumpriram na história documentada, com detalhes tão específicos que céticos tentaram por séculos provar que foi escrito depois dos fatos. Mas não foi. E hoje você vai entender por quê. Mais importante, você vai entender o que as profecias de Daniel que ainda não se cumpriram revelam sobre o tempo em que vivemos. O primeiro grande profecia de Daniel começa com um sonho que perturbou o rei Nabucodonosor da Babilônia, tão intensamente que ele acordou sem se lembrar do sonho, mas aterrorizado pelo que havia visto. Nenhum dos sábios, magos ou astrólogos da corte conseguiu revelar e interpretar o sonho. Apenas Daniel, com a sabedoria que vinha de Deus, conseguiu. O sonho era de uma estátua colossal, cabeça de ouro puro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro, e uma pedra, não cortada por mãos humanas, que golpeou os pés da estátua e a destruiu completamente, tornando-se uma montanha que encheu toda a terra. Daniel revelou ao rei o significado. Cada parte da estátua representava um reino que dominaria o mundo em sequência. A cabeça de ouro, a própria Babilônia, o império de Nabucodonosor. O peito de prata, o império Medo-Persa, que viria depois. O ventre de bronze, o império grego de Alexandre, o Grande. As pernas de ferro, o império romano. Os pés de ferro e barro, um reino dividido no tempo do fim. E a pedra que destruiu tudo, o reino de Deus, que se estabeleceria para sempre. Essa sequência de impérios, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, aconteceu exatamente como Daniel descreveu. Com centenas de anos de antecedência, no capítulo 7 de Daniel, o próprio Daniel tem uma visão que expande e aprofunda a profecia da estátua, mas com uma perspectiva diferente. Em vez da glória dos metais preciosos, agora os reinos são mostrados como bestas selvagens saindo do mar. A primeira besta, um leão com asas de águia, representando a Babilônia. A segunda besta, um urso com 3 costelas na boca, devorando muito, representando a Pérsia. A terceira besta, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, representando a Grécia e a velocidade com que Alexandre conquistou o mundo. E então a quarta besta, diferente de todas as outras. Terrível, poderosa, com dentes de ferro e 10 chifres, representando Roma, e algo que viria depois de Roma. Entre os 10 chifres, surge um 11º, menor, mas com olhos como olhos de homem e uma boca falando coisas arrogantes. Esse é o personagem que estudiosos identificam como o Anticristo.
o líder final que se levantará no tempo do fim. Mas então Daniel vê algo que transforma tudo. O ancião dos dias se senta em seu trono de chamas. Os livros são abertos, a besta é julgada e destruída. E então vem com as nuvens do céu alguém semelhante ao Filho do Homem, que recebe domínio, glória e reino eterno. Jesus usou exatamente essa expressão para descrever a si mesmo, Filho do Homem. Ele estava citando Daniel diretamente, e os líderes religiosos que o ouviram entenderam a referência imediatamente. Chegamos ao coração das profecias de Daniel, e ao que muitos estudiosos consideram a profecia mais matematicamente precisa de toda a Escritura. No capítulo 9, Daniel recebe uma visão do anjo Gabriel que descreve um período de 70 semanas, ou em hebraico, 70 Shavuim, determinados sobre o povo de Israel. Mas essas não são semanas de 7 dias. Na linguagem profética hebraica, cada dia representa um ano. Portanto, 70 semanas de anos equivalem a 490 anos. Gabriel detalha: a contagem começa a partir do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém. Nos primeiros 7 semanas, Jerusalém seria reconstruída. Depois, mais 62 semanas, totalizando 69 semanas, ou 483 anos, viria o Messias. Historiadores identificaram o decreto de Artaxerxes para reconstruir Jerusalém no ano 445 a.C. Somando 483 anos ao calendário profético hebraico de 360 dias por ano, chegamos ao ano 32 depois de Cristo, o ano da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o ano em que ele se apresentou publicamente como Messias e foi rejeitado e crucificado. A precisão matemática dessa profecia é tão extraordinária que o general Sir Robert Anderson, chefe do Serviço Secreto Britânico no século XIX, calculou que a data chegava a um erro de 0 dias. 0 dias, com 500 anos de antecedência. Se as primeiras 69 semanas se cumpriram com perfeição matemática, o que acontece com a 700ª semana? Existe um intervalo entre a 65 Nilma e a 700ª semana. Um parêntese no tempo que corresponde ao período da Igreja. A 700ª semana ainda está por vir. Gabriel descreve o que acontecerá nessa última semana de anos. 7 anos que a maioria dos estudiosos identifica como a Grande Tribulação. Um líder surgirá e fará uma aliança com muitos por 7 anos. No meio desse período, após 3 anos e meio, ele quebrará a aliança, cessará os sacrifícios e colocará o que Daniel chama de abominação desoladora no lugar santo. Jesus citou diretamente esse verso em Mateus 24, quando descrevia os sinais do fim dos tempos. Paulo descreveu o mesmo evento em 2 Tessalonicenses, o homem da iniquidade sentando no templo de Deus, proclamando ser Deus. Para essa profecia se cumprir, o templo de Jerusalém precisa ser reconstruído. E hoje, pela primeira vez em 2000 anos, existem organizações em Israel ativamente preparando os utensílios, os sacerdotes e os planos arquitetônicos para a reconstrução do templo. Isso não é coincidência. É o cenário profético se preparando diante dos nossos olhos. No capítulo 12 de Daniel, o último capítulo do livro, o anjo diz algo extraordinário ao profeta. Mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicará. Fecha e sela. Guarda para o tempo do fim.
Por séculos, as profecias de Daniel foram lidas, mas pouco compreendidas. Os grandes reformadores confessavam não entender plenamente o livro. As peças não se encaixavam porque o cenário histórico necessário para seu cumprimento ainda não existia. Mas hoje, algo mudou. Israel voltou a ser uma nação em 1948, pela primeira vez em 2000 anos. Jerusalém voltou ao controle judeu em 1967. O hebraico ressurgiu como língua viva. O conhecimento se multiplicou a uma velocidade exponencial. A tecnologia tornou possível um sistema de controle econômico global. E as organizações que preparam o terceiro templo trabalham abertamente. Cada um desses elementos é uma peça do cenário que Daniel descreveu como necessário para o cumprimento das profecias finais. O selo está sendo quebrado. O livro está sendo aberto. E quem tem olhos para ver reconhece que estamos vivendo o preâmbulo do que Daniel viu há 2500 anos. Daniel recebeu visões que não entendia completamente, que o perturbaram profundamente, que o deixaram sem forças por dias. E o anjo lhe disse: Vai, Daniel, descansa. Você chegará ao fim dos seus dias e ficará de pé para receber a sua herança no fim dos tempos. Há uma promessa nessa frase que ressoa através dos milênios, para todo aquele que pertence a Deus. O fim não é fim, é transformação. O julgamento não é para destruir os que são dele, é para estabelecer o reino que não terá fim. Daniel não viu o cumprimento das suas visões, mas ele viveu fiel, em uma corte estrangeira, sob pressão para se conformar, diante de leões literais e figurativos, e não cedeu. Essa é a mensagem de Daniel para nós hoje. Não é medo diante do que está por vir. É fidelidade no meio do que está acontecendo agora. O mapa profético está na sua mão. A Bíblia que você tem em casa contém as chaves para entender o tempo em que vivemos. E este canal existe para ajudar você a decifrá-las, semana após semana, profecia após profecia. Se inscreva e ative o sino, porque nos próximos episódios continuamos desvendando as linhas do Apocalipse, conectando o que foi escrito com o que está se desdobrando agora. Compartilha com alguém que precisa entender os tempos, porque a ignorância das profecias não protege ninguém, mas o conhecimento delas prepara.